bem-vindos, né, Ronaldo e todas as amigas que estão aqui para conversarmos um pouco sobre a experiência de vocês na vivência, aprendendo com a sua infância e adolescência. É um trabalho que já foi aplicado em alguns grupos e vocês foram convidadas para compartilharem um pouco de como foi esse processo. Um prazer enorme estar aqui com a Fernanda Faraco, Valdívia Machado, Andréia do Amaral, e a gente gostaria de saber um pouco de vocês, assim, né? Qual foi, assim, o que vocês carregam, assim, dessa vivência que a gente teve essa oportunidade de fazer junto, né? Essa pesquisa, na verdade, das nossas histórias, né? E o que vocês acham, assim, que comentários vocês acham válidos, porque nós gostaríamos de levar isso para outras pessoas, né? E é importante que elas saibam, assim, que elas sintam, né? Quem vivenciou esse processo, o que tem a dizer a respeito. É, eu achei bastante interessante, assim, quando foi feito o workshop com a gente. No primeiro momento, infância e adolescência dá uma sensação de que a gente vai entender um pouco da infância, entender um pouco da adolescência e ficar por lá, né? Então, para mim foi bem surpreendente o workshop, que trouxe esse resgate de algumas questões da infância e da adolescência, mas principalmente focou no meu momento atual. No meu momento atual e o momento do agora para frente, para futuro. Então, para mim, isso foi muito marcante. E o processo do workshop em si, a forma como ele foi se estruturando, para mim, eu não imaginava que ia ser daquela forma, foi uma forma muito dinâmica, fluida, né, e que facilitou a relação com as minhas lembranças e profunda, muito profunda. Então, trouxe para mim um grande diferencial. Eu entendo esse workshop como um dos pontos de grande diferencial na minha história de vida, e dele para depois dele, eu tenho uma condição interior muito mais fortalecida como pessoa, muito mais relacionada com o que eu vim fazer aqui, né? Não aqui nessa conversa, mas aqui no mundo, e como que eu posso dar a minha contribuição para o mundo. Então, eu estou muito mais apropriada de mim mesma. Então, para mim, foi sensacional. Me surpreendeu bastante, né? Foi surpreendente eu não esperava, né, em poucas horas a gente passar por tantas experiências, e essa questão de olhar para o passado, a gente tem esse olhar para o passado, alguns movimentos que a gente vivia no passado, nas nossas cenas escolhidas, situações escolhidas, mas de uma maneira em que traga uma consciência, e com o andar do processo brota um novo gesto. Então, situações em que a gente fica estagnada no passado, em muitas situações, a gente começa a ver que ali tem algo que está parado. E aí a gente vai para o passado, volta para o momento atual e desenrola algo do futuro. Isso, assim, foi uma vivência muito forte para mim, essa questão da possibilidade. É assim como se as possibilidades começam a se abrir, e são muito maiores do que a gente imagina. A gente fica preso num modo de agir que muitas vezes a origem é muito antiga, né? E a gente começa a perceber isso nesse workshop. E aí você percebe que é tão antigo aquilo, mas aí com o processo que vocês fizeram, você começa a ver, possibilidade de um estado novo existe, né, de um estado mais livre. Isso foi, assim, a primeira, né, o aspecto que eu senti, assim, bem forte, né? E eu queria perguntar, assim, a gente, durante o processo de trabalho, né, a gente teve, assim, um passo a passo, né, certas etapas, assim. Nessas etapas, né, assim, que foram usados formatos diferentes de fazer, né?
Teve perguntas, teve desenho, teve exercício de colocar no corpo. O que mais assim surpreendeu ou ajudou vocês a fazer aquele processo lá? Então, para mim foi poder entrar na vida de sentimento de uma maneira consciente e, ao mesmo tempo, a gente usando a arte, né, como um processo de revelação. É como se a arte, ela revela aquele verdadeiro que está por trás, e poder, dentro desse processo artístico, desenhar, quer dizer, de uma forma nova, esse novo, né? Então, tanto a revelação dessa vida de sentimento, que ela é muito reveladora, né? Assim, quando a gente conhece esse movimento, e essa possibilidade do novo na arte, né? Então, os Uhum. processos de arte acho que me impressionaram bastante. Eu acho que para mim é parecido, acho que os desenhos que a gente fez me impressionaram muito, até agora, quando eu olho para eles hoje, eles ainda me revelam alguma coisa. Então, nas cores que eu escolhi, na atmosfera que eu criei, isso ainda me revela alguma coisa sobre essa vida dos sentimentos, né, que a gente está tentando reviver ou reviver. Para mim foi a experiência do trabalho foi assim, me aprofundar em cenas do passado, em vivências do passado, mas trazer um movimento novo para elas. Então elas ficaram muito vivas para mim de novo. E aí algo novo surgiu a partir disso. Então é como se eu movimentei aquilo que talvez estivesse mais parado ou como uma imagem assim muito fixa, e eu trouxe movimento para aquilo. E os desenhos eu acho que mostram muito essa cena com as cores, tem a ver com trazer esse movimento que me tocou muito. Eu acho que ficou para mim esse trabalho. Um outro elemento que a gente usou também, que foi o gesto, né? Fazer o gesto daquele conjunto de emoções, fazer um gesto da frase, né? O tema central de cada desenho também foi bastante significativo. Assim, colocar no corpo aquilo que a mente está pensando, né? Aquilo que o coração está sentindo. Então, achei bem forte também. Ajuda a gente a entender o que está acontecendo. E o próprio processo do minigrupo, eu acho que foi um processo caloroso, acolhedor, que permitiu que a gente pudesse realmente ir fundo na exploração desses sentimentos, que envolvia cada parte do processo, né? Um outro aspecto para mim que me tocou muito foi trabalhar em grupo, ou pequeno grupo, porque eu aprendi muito com as cenas do meu colega, que às vezes eram quase opostas às minhas, e isso também me revelava algo sobre a minha vida, ou as minhas cenas, ou até a minha vida anímica também. Então, isso foi muito rico, poder acompanhar o processo de uma outra pessoa também. O que ressoou, né? Porque vem ressoando depois de um trabalho desse, ele não fica parado ali, a gente termina o trabalho e finalizou. Ele como que ressoa na vida da gente, né? E para mim, o desdobramento, particularmente, tanto na vida pessoal como de trabalho, é perceber como o pensamento, o sentimento e a vontade podem adquirir um novo equilíbrio. E como você pode abrir esses três âmbitos. E eles são indicadores de uma sabedoria muito grande, porque nesse
workshop, a gente vivencia esse pensar e sentir e querer muito claramente, né? E isso passa a ser como se fosse um instrumento que você pode usar num trabalho ou no teu cotidiano, né? Então, é como se tivesse o pensar, o sentir e querer mais aberto e um pouco mais de liberdade de ação. Uma ação mais livre dos impedimentos que todos nós temos, obviamente, mas o impedimento dessas forças do passado, né? Então, tanto ele deu um pouco de instrumento para o trabalho, como que me deu esse, a gente pode agir a partir de outro lugar, mais aberto e um pouco mais livre. Eu acho que para mim, como eu falei, que eu sinto que movimentou essas cenas do passado, é como se novas percepções surgiram e no final do trabalho, quando a gente traz para o presente, para um evento que está acontecendo agora, é como se eu descobrisse, com base nessas cenas do passado, essas novas forças que estão ali disponíveis para serem usadas, uma nova possibilidade. E isso, para mim, foi uma experiência muito viva. Então, isso continua reverberando e eu continuo sentindo essa fonte com a qual me conectei no final desse trabalho. Eu também venho trazendo ainda, né? Carregando ainda o plano de ação que a gente finaliza o trabalho. Ele está o tempo inteiro, eu estou o tempo inteiro executando ele. Então, eu estou o tempo inteiro me colocando naquele lugar que eu disse que eu estaria quando eu terminei, né, o trabalho. O que fazer depois? Então, eu estou sempre me renovando a partir. Então, o plano de ação não acaba nunca. E isso, para mim, a história é muito positiva, pelo plano de ação que eu me propus, né? E isso no particular, pessoalmente, né, no meu relacionar com a vida, mas também tem na relação profissional, porque eu como aconselhadora biográfica, eu olho para os meus clientes de uma outra maneira, né, e também levo para elas essa possibilidade de rever a sua história e com um foco mais específico, né? Então, também, assim como a Andrea comentou sobre essa força, né, resgatar essa força com uma qualidade transformada, né, uma qualidade adulta agora, não mais aquela força da criança, mas ressignificada, né? Então, foi muito potente esse workshop. Talvez um depoimento a mais de quem esteve, né, na origem com o IOP e pôde acompanhar, né, conduzir os pequenos grupos nessa versão original, né, do ano passado. Eu pude observar isso, algo bastante semelhante, como pessoas que já vinham trabalhando determinados temas em sua vida há bastante tempo, em outros processos, né, de autoconhecimento, ganharam muito ao olhar esse mesmo tema, que era para cada uma dessas pessoas bem atual, com a perspectiva e com a construção que esse processo ofereceu. O quanto que elas conseguiram acrescentar de novas visões ou de novos entendimentos a partir da construção que o processo permitiu, mesmo sendo um tema já tão trabalhado, tão explorado por algumas dessas pessoas, né? E para aqueles que são aconselhadores biográficos, que lá no encontro com o IOP tinham vários, né? Foi possível perceber também como esses profissionais saíram com uma apropriação do processo, né? Como a Fernanda falou, né? O olhar para o cliente muda a partir da vivência para aquele que também é profissional. O trabalho não é exclusivo para quem é aconselhador biográfico, muito pelo contrário, é para qualquer pessoa, mas, nesse caso, acho que a pessoa ganha um pouco mais, porque ela também pode levar isso para a sua prática, né, com muita propriedade.
Então, por que que vocês recomendam esse trabalho para as pessoas que estarão nos ouvindo? Primeiramente, para mim, é porque ele transforma. Primeira coisa, ele tem uma força de transformar, de metamorfose mesmo, de mudança. Então, quem quer fazer alguma mudança já é a primeira, assim, movimento que, para a pessoa que tem esse desejo de, puxa, eu quero olhar para algo meu próprio, que é a minha própria biografia, que tem algo que precisa ser transformado, iluminar isso que estava no passado, trazer para agora e fazer um movimento novo de metamorfose, eu acho que esse é o grande, né, força que tem esse workshop, né? Então, e de maneira criativa, isso que é o interessante, porque o ser criativo dá possibilidades e não entra no, não tira a liberdade. Isso é muito precioso. Não tira a liberdade, não é um você tem que fazer assim, assim, mas ao contrário, estimula a liberdade. Que a gente possa fazer como um ato livre mesmo. Eu recomendo como, né, como pessoa e como aconselhadora biográfica, eu recomendo para qualquer indivíduo que, como a Valdívia falou, esteja buscando uma mudança na sua vida, né? Deseje transformar a sua vida, porque é um processo simples, criativo, que traz, coloca a gente de frente com a nossa própria história de uma maneira muito diferente, rápida e pontual, focada, né? Então, ela traz leveza, ela traz, elimina culpa, que tem muita gente vivendo, se sentindo culpado porque as coisas não dão certo, né? Estão travadas, estão presas. Então, esse workshop elimina a culpa. Ele coloca o tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E o que que a gente faz com isso agora, né? Vamos mudar esse ponto de vista, porque tá tudo certo, né? Então, eu recomendaria por isso, assim, eu desejo que todos os seres humanos possam se apropriar, né? E esse é um caminho que certamente vai contribuir para isso. Eu acho que ele traz uma aceitação maior de cenas diferentes das nossas vidas, independente de serem mais difíceis, ou mais alegres, ou mais prazerosas. E isso parece que essa aceitação e esse novo olhar traz novas forças, e essas forças ficam disponíveis para no final trazer essa essa força para transformar. Até acho que para mim foi muito assim, transformar o modo de encarar, ou de ver, ou de enxergar. Então, realmente muda, traz uma qualidade que é nova e que a gente não sabe exatamente o que que é até chegar nela no final. E isso é muito precioso, eu acho que isso é transformador. O outro ponto que eu ia falar, e tem a ver com esse ser criativo, é que é um trabalho que você não vai para o lógico, para o racional, quer dizer, ele te leva a sair disso, e aí vem as novas percepções. Ah, legal. Não é interpretativo, ele é, né? Ele é realmente vivencial, né? É uma vivência nova de situações antigas. Eu não penso nelas como eu costumo pensar, ou sempre penso, ou penso de novo. É uma, é um olhar fresco para essas vivências.